Seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões da banca SHD Dias. O radical grego isos denota inferioridade, superioridade, diferença ou semelhança. A questão quer saber o que significa, né? Denota o que significa o radical grego isos. Primeiro de tudo, o que é radical, né? O radical, trouxe aqui a definição, radical é o morfema base, onde consta o significado principal da palavra. Então, exemplo, perder, perdido, perdedor, imperdível. Então, veja que o radical está destacado, tá? Então, aqui é a base da palavra, onde consta aí o significado principal. Outro exemplo, casa. Então, eu tenho casinha, eu tenho casebre. Então, veja que o radical, no caso aqui, vai ser o cas, né? Cas, certo? Então, aqui está o nosso radical. A questão quer saber do radical isos, né? Radical grego isos. Isos quer dizer igual, tá? O significado aqui desse radical é igual. Por exemplo, na palavra isósceles. O que é o isósceles? É aquele triângulo que tem dois lados com a mesma medida, né? Ele é aqui desse jeito, né? Igual. E a base dele é diferente. Então, aqui e aqui tem a mesma medida e embaixo é diferente, a base é diferente. Então, dois lados iguais. Voltando aqui para a nossa questão, o nosso gabarito é a letra D, semelhança, tá? Nós temos outras palavras como exemplo, isogameta, isóbaro, isonomia, enfim, temos várias palavras aí, tá? Então, o radical grego isos denota semelhança, igualdade. Próxima questão, a forma de tratamento adequada para sacerdotes é Vossa Excelência, Vossa Santidade, Vossa Reverência ou Vossa Senhoria. Eu trouxe aqui essa tabelinha, né, de pronomes que eu peguei no site do Toda Matéria. E vamos lá procurar aqui nossos itens, Item A, Vossa Excelência. Quando é que eu utilizo Vossa Excelência? Tenho bem aqui Vossa Excelência e eu utilizo para altas autoridades, como Presidente da República, ministros, deputados, embaixadores. Então, a gente está procurando para sacerdote, hein? O item B, então deixa eu marcar aqui, foi o item A. O item B, Vossa Santidade. Quando é que eu uso Vossa Santidade? Bem aqui embaixo eu tenho, quando eu vou falar aqui, com Papa, tá? Então, aqui é o item B. No item C, Vossa Reverência. Bem aqui, Vossa Referência. Esse é o nosso gabarito, sacerdotes e outras autoridades religiosas do mesmo nível, né? Então, aqui o item C é o nosso gabarito, a gente está procurando para sacerdote. E o item D, Vossa Senhoria, bem aqui embaixo, Vossa Senhoria, para oficiais, funcionários graduados e tratamento comercial. Então, item D. Então, só voltando aqui para a nossa questão, forma de tratamento adequada para os sacerdotes, né? Como a gente viu, item C, Vossa Reverência. Próxima questão, leia o trecho. Pode pensar o que quiser de mim, tinha de dizer. Você jura que não vai contar a ninguém? Marque a opção que consta respectivamente a classe das palavras sublinhadas. Para começar aqui nossa análise, nós temos sublinhado aqui a vogal O. Você pode pensar que é um artigo, mas cuidado, veja só. O O, o A, o OS e o AS, né, funcionam como pronomes demonstrativos quando eles forem equivalentes àquele, aquela e aquilo. Então, veja aqui se faz sentido, Pode pensar aquilo que quiser de mim. Não tem sentido essa frase? Pode pensar aquilo que quiser de mim. Então, esse O aqui, ele tem função de pronome demonstrativo, tá? Então, a gente já fica aqui entre o item A e o item B. O restante, a gente já pode descartar, Não é oblíquo e nem é artigo definido. O próximo é o mim. E aqui nas opções eu tenho quem, Pronome oblíquo tônico e pronome possessivo, né, Tônico e tônico. Então, o mim, ele é oblíquo tônico ou possessivo? Trouxe aqui para vocês a tabelinha, Pronomes possessivos. Aqui ele tá, né, de acordo com a pessoa do discurso, primeira pessoa, segunda, né, do singular, do plural. Não interessa isso aqui pra gente nessa questão,
mas eu trouxe aqui a tabela se você quiser anotar, né? Tabelinha dos pronomes possessivos. Então, eu tenho, ó, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, seu, sua. E eu tenho, de acordo com a tonicidade, né, os pronomes oblíquos átonos, que são os mais fracos, e os tônicos, que são os mais fortes. E tá aqui o minha, ó, que é o que a questão trouxe, né? Então, nós temos aqui, ó, pronome oblíquo tônico. Então, por aqui já dá pra gente saber qual é o gabarito, né? Mas vamos ver o resto. O próximo termo destacado aqui é o que. O que ele tem várias funções, mas nas provas eles gostam de perguntar se é uma conjunção integrante, né? Ó, conjunção integrante ou pronome relativo. Quando for conjunção integrante, eu posso substituir por isso. Quando é pronome relativo, eu posso substituir por os quais, né? O qual, seus derivados. O qual, a qual, os quais, as quais. Se a frase faz sentido, vai ser um pronome relativo. Então, aqui na nossa frase, ó, você jura isso, né? É a nossa resposta. Aqui é uma conjunção integrante. Ou você jura os quais não vai contar a ninguém. Fica sem sentido, né? Você jura os quais, você jura a qual, não tem nada a ver. Então, você jura, aqui, ó, você jura isso, né? Então, aqui nós temos uma conjunção integrante. Vejamos aqui outros exemplos, ó. Vimos o garoto que você namora. Então, vimos o garoto, o qual você namora. Então, aqui eu tenho pronome relativo, tá? Substituir por o qual. Já que na outra frase, ó, quero que diga a verdade. Quero isso, tá? Então, esse que aqui, ó, eu posso substituir por isso. Quero isso. Então, aqui é conjunção integrante, beleza? E nós temos aqui, por último, a palavra ninguém. Então, eu trouxe aqui a tabelinha, novamente, ó, dos pronomes indefinidos, que podem ser variáveis e invariáveis. E nós temos aqui, ó, o ninguém como um pronome indefinido invariável. Então, voltando aqui para a questão, ó, só para confirmar, pronome indefinido, nosso gabarito de fato, item A. Próxima questão, coloque a forma verbal saiba na segunda pessoa do singular do imperativo negativo. Quem é a segunda pessoa? É o tu. Tá? Então, a segunda pessoa é o tu, do singular, do imperativo. O imperativo é o modo verbal que dá a ideia de pedido, de ordem, de conselho. E aquele que é negativo, né? Então, todas as opções já estão negativas. Então, vamos ver aqui como fica o verbo, no caso aqui é o verbo saber, né? Saiba, do verbo saber, como fica na segunda pessoa do singular. Eu trouxe aqui a tabelinha, né, do modo verbal imperativo, ó, afirmativo e negativo. Nossa questão quer a segunda pessoa, ó, do singular do negativo. Então, tá aqui, ó. Não saibas tu. Observe que o imperativo não tem a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? É o eu. Não tem nem no afirmativo nem no negativo. Porque como é uma forma verbal que dá uma ideia de ordem, né, que dá uma ideia de conselho, sugestão, você vai atribuir isso a outra pessoa, você não vai dar uma ordem a si mesmo, entendeu? Por isso, não tem primeira pessoa, tá? É a partir da segunda, ó. Segunda pessoa do singular. Então, aqui nós temos as três pessoas do singular, lembrando que não tem o eu em nenhuma conjugação do imperativo, e aqui, plural. As três pessoas do plural, né? Nós, vós, vocês, e aqui tu e você. Então, a nossa resposta é aqui, ó. Não saibas tu. Vamos procurar aqui nas opções. Não saibas, ó. Nosso gabarito, letra C, tá? Segunda pessoa do singular do imperativo negativo. Próxima questão. Assinale a alternativa que contém uma conjunção coordenativa explicativa. Então, a questão trouxe algumas conjunções destacadas, né? Ó, porque, portanto, como e conforme. A gente vai ver aqui cada item desse. No item A, o porquê aqui, ó, porque ele é uma conjunção coordenativa explicativa, tá? O item A já é o nosso gabarito, ó. A conjunção coordenativa explicativa introduz relação de explicação, bem óbvio, né? Ou seja, a segunda oração apresenta detalhamento da primeira. Então, a segunda oração vai explicar a primeira. Eu estou dizendo, leve o agasalho. Por quê? Porque vai esfriar, né? Então, aqui eu posso substituir também, ó, por pois, porque,
né? Aqui as principais, ó, as principais conjunções explicativas, pois, porque, que e por quanto. Então, posso dizer, leve o agasalho, pois vai esfriar, leve o agasalho que vai esfriar, tá? Então, aqui já é o nosso gabarito. Vamos ver agora os outros itens. No item B, Reinaldo se esforçou muito, portanto, merece o prêmio. Então, aqui nós temos uma conjunção coordenativa conclusiva, né? Da ideia de conclusão, obviamente, né? Ou seja, a segunda oração é o resultado lógico da primeira. Então, eu tenho aqui, ó, Reinaldo se esforçou muito, logo, ele merece o prêmio, né? Posso substituir aqui, ó, por logo. Veja que vai fazer total sentido. Eu estou aqui, ó, a segunda oração é o resultado lógico da primeira. Então, quando a pessoa se esforça muito, ela, né, merece receber o prêmio. Então, a conclusão. Merecer receber o prêmio é o resultado lógico de quem se esforçou muito. Então, aqui é uma conclusiva. Vamos para o item C. Aqui no item C, ó, Maurílio é forte como um touro, né? Eu estou comparando a força deles dois. Estou dizendo que o Maurílio é bem forte, né? Um touro é forte e o Maurílio é forte como um touro. Então, aqui é uma conjunção subordinativa comparativa e elas exprimem a ideia de comparação. Bem tranquilo, né? O item C. No item D, a aluna fez o trabalho conforme a professora pediu, né? Então, aqui já é bem intuitivo, né? Uma conjunção subordinativa conformativa. Introduz uma oração que expressa uma concordância, uma associação com o que está contido na outra oração. Então, né? A aluna fez o trabalho, posso substituir por segundo, por como, por consoante, beleza? Próxima questão traz aqui um pequeno texto. Texto 3, e diz o quê? Faz ciência com fatos, como se faz uma casa com pedras. Mas uma acumulação de fatos não é uma ciência, assim como um montão de pedras não é uma casa. Então, eu tenho aqui, ó, como se faz uma casa com pedras, no texto 3, corresponde a uma concessão, comparação, condição ou consequência. Então, aqui a gente vai trabalhar a palavra como. Então, eu tenho aqui, ó, conjunção subordinativa, causal, conformativa e comparativa. Então, como ele pode ter, entre outras, essas três funções. Então, a causal, né, é uma oração que vai me passar uma ideia de causa, de motivação. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, como estava atrasada para a aula, decidi pegar um táxi. Então, o motivo de eu ter pegado esse táxi foi o meu atraso, né? Como eu estava atrasada, peguei um táxi. Então, aqui é o como aqui ele tem função de causa, tá? Conformativa. Transmite uma ideia de concordância, aprovação diante do que está sendo dito, né, pela oração principal. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Parece que a aula ocorreu como a professora havia planejado, ou seja, conforme, né? Posso substituir aqui por conforme, é uma conformativa. Esse como ele tem valor de conforme, de segundo. Então, a aula ocorreu conforme o que a professora planejou, certo? E eu tenho aqui comparativa, estabelece uma correspondência, um paralelo em relação à oração independente. Então, eu tenho aqui um exemplo. Ó. Ela chorou como uma criança quando perdeu seu relógio. Então, eu posso colocar aqui, ó, que ela chorou tal qual uma criança, né? Então, estou comparando que essa pessoa chorou como uma criança. Estou comparando o choro das duas, né? Talvez aqui ela seja uma adulta, mas quando perdeu o relógio, chorou como uma criança, certo? Então, estou comparando. Então, voltando aqui para a nossa questão, ó, tá aqui o como se faz casa com pedras, tá bem aqui, ó. Como é a frase toda, ó. Faz-se ciência com fatos, como se faz uma casa com pedras. Então, eu estou comparando os dois. Eu estou dizendo aqui, ó, o verbo fazer aqui. Eu estou dizendo que faz a ciência com fatos, como se faz uma casa com pedras. Estou comparando a forma de fazer dos dois, né? Faz ciência com fatos e faz casa com pedras. Eu poderia substituir aqui por tal qual. Poderia substituir por assim como. Então, ficaria, ó, faz ciência com fatos, tal qual se faz uma casa com pedras. Faz ciência com fatos, assim como se faz uma casa com pedras, tá? Então, aqui dá a ideia de comparação. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.